como alguém que carrega no coração uma sede profunda de Deus. Talvez você já tenha percebido que, antes mesmo de você procurá-lo, foi Ele quem primeiro procurou você. Nada na vida espiritual começa por iniciativa nossa. Tudo nasce do toque silencioso da graça. Como uma mão suave que bate a porta da alma sem fazer barulho, mas capaz de estremecer todo o nosso interior. Deus não arromba portas. Ele espera, chama, convida. E muitas vezes esse convite não vem em forma de palavras extraordinárias, mas de inquietações pequenas, de uma saudade que você não entende, de uma pergunta que insiste em permanecer, mesmo quando você tenta calá-la. Existem dias em que o coração parece pesado sem motivo, e justamente ali, nessa incapacidade de explicar o que se passa, Deus está falando. Ele não se impõe, Ele atrai. E quando a alma se abre, mesmo que só um pouquinho, Ele se apressa em entrar com sua paz. Talvez você esteja vivendo um momento de confusão ou de afastamento, como se tivesse perdido o caminho em meio às exigências da vida. E, no entanto, mesmo nesse descaminho, há sinais discretos que Deus coloca diante de você, um gesto de bondade inesperado, uma frase que ressoa como resposta, uma lembrança que desperta saudade de rezar. Nada disso é acaso. Na espiritualidade cristã, aprendemos que a graça de Deus é como o vento que passa, você não o vê, mas sabe que Ele está ali pelo movimento que provoca. Assim também é o chamado de Deus no cotidiano. Ele toca e algo dentro de você se move. Ele aproxima e o coração desperta. Muitas pessoas pensam que só os santos percebem esses movimentos, mas não é verdade. Deus fala aos simples, aos cansados, aos que se acham indignos. Ele fala até mesmo àqueles que dizem não acreditar. Porque a voz de Deus não é propriedade de ninguém. A verdade é que a alma humana foi criada para corresponder ao Criador. E por isso, mesmo sem entender, ela reconhece quando o amor divino se aproxima. Padre Mário Sartori sempre dizia que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis. E essa disponibilidade começa com um simples Senhor. Estou aqui. Talvez hoje esse seja o convite para você perceber que Deus já está ao seu lado há muito tempo, acompanhando os seus passos, respeitando os seus ritmos, olhando para as suas feridas com uma paciência que só o amor conhece. Ele não exige que você mude imediatamente, apenas que abra espaço para Ele entrar. E abrir espaço não é algo complicado, às vezes é tão simples quanto silenciar por alguns instantes. Respirar fundo e deixar que Ele fale ao seu coração. Em uma cultura como a nossa, tão cheia de vozes, urgências e distrações, aprender a ouvir Deus é um ato de resistência espiritual. E quando finalmente você se permite escutar, percebe uma verdade profunda. Deus não apenas o chama, Ele o deseja. Ele deseja sua alegria, sua cura, sua libertação. Ele deseja reconstruir aquilo que o mundo quebrou dentro de você. Ele deseja que você descubra que não está sozinho, que nunca esteve. Cada momento em que você pensou que caminhava abandonado, Ele estava lá, caminhando ao seu lado. Mesmo que você não percebesse, talvez você tenha sofrido desprezo, rejeição, desvalorização. Mas Deus não o trata como um número, nem como alguém substituível. Ele o chama pelo nome. E quando Deus pronuncia o nome de alguém, Ele desperta vida nova. Esse primeiro capítulo da sua jornada espiritual é justamente isso. Perceber que Deus já começou antes de você. Ele está batendo a porta.
E esse bater não é uma cobrança, é uma promessa. Promessa de paz, de direção, de sentido, promessa de que há algo maior reservado para a sua história. E quando você ouvir esse chamado com o coração aberto, descobrirá que não é você quem busca Deus, é Deus quem, desde sempre, busca você. A humildade é uma daquelas virtudes que parecem simples quando falamos sobre ela, mas que exigem um profundo trabalho interior quando realmente tentamos viver lá. No fundo, a humildade é o reconhecimento sincero de quem somos diante de Deus. Nem grandes demais, nem pequenos demais, apenas verdadeiros. Padre Mário Sartori sempre dizia que a humildade não é se diminuir, mas se colocar no lugar certo diante de Deus, permitindo que Ele seja Deus e que nós sejamos seus filhos. É como abrir mão de controlar tudo para deixar que o Senhor conduza a vida passo a passo. A pessoa humilde não se sente melhor do que ninguém, mas também não se coloca como menos. Ela sabe que tem limites, sabe que precisa da graça e, principalmente, sabe que sem Deus não chega muito longe. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que a humildade é o caminho que Ele escolheu para se aproximar de nós. Ele, que poderia ter vindo como rei, escolheu nascer numa manjedoura. Ele, que poderia ter exigido honras, decidiu lavar os pés dos discípulos. Cada gesto de Cristo é um convite silencioso, mas forte, para que deixemos de lado o orgulho que tantas vezes nos impede de enxergar a verdade. No mundo de hoje, em que muitos acreditam que precisam se exibir, provar seu valor e competir o tempo todo, a humildade parece quase um ato de coragem, mas é justamente nesse contraste que ela se revela mais luminosa. A humildade liberta, porque tira de nossos ombros o peso de parecer perfeitos. Talvez você já tenha experimentado o alívio que é reconhecer suas fragilidades diante de Deus. Não há julgamento, não há vergonha, há misericórdia. Quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Deus não responde com exigências, mas com ternura. É assim que Ele age. A humildade abre a porta da alma para que a graça entre. Imagine um copo cheio de orgulho, de autossuficiência, de vaidade. Ele não tem espaço para água viva. Mas quando você se esvazia, mesmo que um pouquinho, Deus logo preenche com sua presença. É por isso que os santos tinham uma alegria tão serena. Eles não carregavam o fardo de se provar para o mundo. No cotidiano brasileiro, a humildade também aparece em pequenos gestos que às vezes passam despercebidos. O trabalhador que oferece o seu melhor, mesmo sem reconhecimento. A mãe que escolhe calar em vez de ferir. O jovem que admite que errou. A avó que reza silenciosamente no final do dia, pedindo pela família inteira. São gestos pequenos, mas cheios de eternidade. Padre Mário Sartori sempre valorizava esse tipo de santidade escondida, essa santidade do dia a dia, porque a humildade verdadeira é vivida nas coisas simples, não nos palcos. No fundo, a humildade nos abre para um relacionamento mais profundo com Deus, porque nos coloca no lugar onde a graça pode trabalhar. E essa graça não age de maneira brusca, ela é como a chuva fina que vai penetrando a terra aos poucos. Quando nos humilhamos diante de Deus, não estamos nos diminuindo, estamos permitindo que Ele nos eleve de uma maneira que o orgulho jamais conseguiria. A humildade é a porta de todas as outras virtudes. E quem aprende a ser humilde já deu um passo enorme no caminho espiritual. Talvez hoje Deus esteja lhe pedindo exatamente isso, um coração mais simples, mais disponível, menos preocupado com o olhar dos outros e mais atento à sua voz.
A humildade não resolve todos os problemas imediatamente, mas muda a maneira como enfrentamos cada um deles. E, aos poucos, você percebe que a vida se torna mais leve, mais sincera e mais cheia de Deus. Porque onde há humildade, há espaço para o amor crescer. Quando pensamos em pecado, muitos de nós ainda carregamos aquela imagem pesada de condenação, como se o erro fosse uma marca permanente que define quem somos. Mas, diante de Deus, o pecado nunca é a nossa identidade. Ele é uma ferida, não a essência da alma. E toda ferida, quando exposta à luz e à misericórdia, pode ser curada. Padre Mário Sartori repetia com frequência que Deus não olha para nós a partir da nossa queda, mas a partir do nosso destino, sermos seus filhos, restaurados pela graça. Isso muda tudo, porque nos liberta daquela sensação de que somos casos perdidos, sempre iguais, incapazes de melhorar. Não. Você não é seu erro. Você é alguém que pode ser levantado do erro. O pecado machuca, cansa, desorienta. Às vezes ele nasce da nossa fraqueza. Outras vezes da nossa pressa. Outras ainda de feridas antigas que nunca tratamos. O importante é compreender que se o pecado é uma ferida, então a confissão, a oração e o arrependimento são o lugar onde o médico divino toca com delicadeza e devolve vida ao coração. O problema de muitas pessoas não é o pecado em si, mas a vergonha que as impede de voltar para Deus. É impressionante como o inimigo da alma tenta fazer a pessoa acreditar que não merece perdão, justamente para que ela nunca o receba. Mas Deus não pensa como nós. Ele sabe do que somos feitos, conhece nossa fragilidade e ainda assim nos ama com um amor que não falha. Pense no filho pródigo. Ele não voltou para casa porque era santo, mas porque estava cansado de sofrer. E o pai não recebeu com um sermão, mas com um abraço. Essa história diz muito sobre nós e sobre Deus. Diz que a miséria humana nunca supera a misericórdia divina. Diz que Deus corre em nossa direção quando damos só um passo de volta. Diz que nenhuma distância é grande demais quando a graça decide agir. No Brasil, tantas histórias de conversão começam exatamente assim. Alguém no fundo do poço que, entre lágrimas, sussurra: meu Deus, me ajuda. E Deus ajuda. Ele entra onde ninguém mais entra. Toca onde ninguém mais toca. Muitas vezes, o que mais dói não é o pecado cometido, mas o sentimento de estarmos longe de Deus. Mas essa distância não é uma sentença eterna. Deus não se afasta de você porque você caiu. Você é que, ferido, acha difícil olhar para Ele. Porém, Ele continua ali, perto, mais perto do que imagina. Basta uma palavra, um suspiro, um desejo sincero de voltar. A confissão, tão valorizada na tradição católica, não é um tribunal severo, é um encontro de cura. É como levar uma ferida infeccionada ao médico e sair de lá renovado, leve, limpo. O sacerdote empresta sua voz, mas quem acolhe é Cristo. Quem perdoa é Cristo. Quem restaura é Cristo. Há pecados que se repetem, quedas que parecem infinitas, e isso gera desânimo, mas lembre-se, a vida espiritual não é um gráfico em linha reta, é um caminho cheio de subidas e descidas. O importante é não desistir. Deus não se escandaliza com as nossas misérias. Ele sabe que o barro é frágil. Mas foi Ele quem escolheu trabalhar com barro, porque o barro nas mãos certas vira obra-prima. Não importa quantas vezes você se sinta quebrado, Ele sempre pode refazer.
E cada vez que você volta, você se deixa moldar um pouco mais. Por isso, não tenha medo de reconhecer suas sombras. A humildade de assumir que erramos abre espaço para a luz entrar. E quando a luz entra, algo muda de verdade. A alma volta a respirar, o coração volta a pulsar com esperança. Deus não quer que você viva se sentindo culpado, mas consciente de que é amado. O pecado não define o seu valor, nem determina o seu futuro. A misericórdia, sim, tem esse poder. Quando você se permite ser alcançado por ela, descobre que o amor de Deus não apenas perdoa, ele transforma. Ele cria em você um coração novo, capaz de amar mais, de escolher melhor e de caminhar com firmeza. No fim das contas, compreender o pecado como ferida e não como identidade é libertador. Significa olhar-se com mais verdade, olhar para Deus com mais confiança. Significa admitir que precisamos dele. E isso não é fraqueza, é sabedoria. E significa permitir que a graça faça aquilo que sozinho jamais conseguiríamos restaurar, aquilo que dentro de nós parecia perdido. Quando você experimenta essa restauração, percebe que não é seu passado que fala mais alto, mas o Deus que escreve o seu futuro. A fé, muitas vezes, é confundida com um simples sentimento, como se acreditar em Deus fosse depender exclusivamente de momentos emocionais ou de experiências que nos arrepiam. Mas, na verdade, a fé é algo muito mais profundo e estável. Ela envolve a razão, o coração e a decisão. Há dias em que sentimos claramente a presença de Deus. E nesses dias é fácil acreditar. Mas existem também os dias silenciosos. Os dias em que a alma parece seca. Os dias em que a oração não flui. Nesses momentos, a fé se revela não como emoção, mas como escolha. Uma escolha firme de confiar no que Deus é, mesmo quando não percebemos claramente o que Ele faz. Padre Mário Sartori sempre lembrava que a fé não depende do clima interior, porque ela não nasce de nós, mas da graça que Deus coloca em nosso coração. No mundo moderno, onde tantos procuram provas e evidências para tudo, pode parecer difícil sustentar uma fé que vai além daquilo que se vê. Porém, a fé cristã nunca foi um salto no escuro. Ela é um passo seguro na direção daquele que nos ama. É como atravessar uma ponte que parece frágil aos olhos humanos, mas que, na verdade, foi construída por mãos divinas. Quando você coloca o pé nessa ponte, não é a sua força que a mantém firme, mas a fidelidade de Deus. E essa confiança cresce aos poucos, a cada passo, a cada pequena entrega, aos poucos. Você percebe que Deus sempre esteve ali, sustentando, guiando, iluminando, mesmo quando a estrada parecia escura. É importante lembrar que ter fé não significa nunca duvidar. Os grandes santos, até os mais próximos de Deus, tiveram momentos de questionamento, inquietação. Santa Teresa de Calcutá, por exemplo, atravessou longos períodos de aridez espiritual, mas nunca deixou de amar e servir. A fé verdadeira não é ausência de dúvidas, mas perseverança, apesar delas. É como acender uma vela em meio ao vento, às vezes ela vacila, mas continua brilhando. E Deus vê o esforço do coração que, mesmo agitado, continua dizendo: eu confio em ti. Essa confiança, mesmo pequena, tem um valor imenso aos olhos de Deus. Jesus mesmo disse que, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Na realidade brasileira, marcada por desafios, lutas diárias, incertezas econômicas
e pressões emocionais, a fé se torna um refúgio, uma força invisível que sustenta. Quantas famílias atravessam crises? Quantas mães rezam pelos filhos? Quantos trabalhadores enfrentam dias cansativos confiando que Deus abrirá portas? A fé não muda magicamente as circunstâncias, mas muda a maneira como caminhamos dentro delas. Quem acredita não está imune às tempestades, mas encontra um abrigo no meio da chuva. E esse abrigo é a certeza de que Deus está presente. Mesmo quando tudo parece silencioso, a fé também envolve razão. Ser cristão não é abandonar a inteligência, mas colocá-la a serviço da verdade. A igreja, ao longo da história, sempre ensinou que fé e razão caminham juntas. Como duas asas que elevam o espírito, a fé nos ajuda a ver além da superfície, enquanto a razão nos ajuda a compreender melhor o que acreditamos. Ambas se completam. A fé nos leva a confiar em Deus. A razão nos mostra que essa confiança não é irracional. Santo Agostinho dizia: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Essa frase revela a beleza do caminho espiritual. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentido tudo faz. Mas, acima de tudo, a fé é um encontro, não é apenas um conceito, uma teoria ou uma emoção passageira. É relacionamento, é permitir que Deus caminhe conosco, é dialogar com Ele na oração, ouvi-lo na palavra, encontrá-lo nos sacramentos, reconhecê-lo nos acontecimentos da vida. A fé cristã não é acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele participa da nossa história. E quando essa verdade entra no coração, tudo muda. Os medos diminuem, a esperança cresce e a vida ganha direção. A fé nos ensina a ver o invisível, a confiar no tempo certo de Deus e a descansar na certeza de que Ele nunca nos abandonará. Por isso, mesmo que hoje você não sinta grande coisa, mesmo que a oração pareça fraca ou a alma esteja cansada, não desanime. A fé não depende do que você sente, mas do Deus que você escolhe confiar. E Ele é fiel. Cada passo em sua direção fortalece a alma e ilumina o caminho. A fé pode começar pequena, mas, quando alimentada, cresce e transforma tudo à sua volta. É essa fé que sustenta, que guia e que conduz à verdadeira paz. A vida espiritual é um campo de batalha silencioso, e grande parte dessa luta acontece dentro de nós, no território secreto do coração. Não são, na maior parte das vezes, combates visíveis, mas pequenas decisões, impulsos, desejos, distrações, pensamentos que surgem e nos puxam para longe de Deus. Todos nós enfrentamos essa guerra interior, mesmo quando ninguém ao redor percebe. Padre Mário Sartori gostava de lembrar que a verdadeira conversão não acontece nos grandes momentos, mas nas escolhas discretas e diárias. Aquelas que ninguém aplaude, mas que moldam lentamente a nossa alma. E é nessas pequenas opções que percebemos o quanto precisamos da graça de Deus. Porque, por mais boa vontade que tenhamos, a força humana sozinha não dá conta de vencer certos gigantes interiores. Há tentações que se apresentam de forma evidente, mas outras chegam de modo sutil, envoltas em justificativas bonitas. A autossuficiência. Por exemplo, quando achamos que podemos caminhar sem Deus, o desânimo, que sussurra que nada vai mudar, a comparação constante, tão presente nas redes sociais,
que nos faz pensar que a vida do outro é sempre melhor. Tudo isso vai minando o coração, enfraquecendo a confiança e abrindo espaço para que o inimigo coloque suas sementes de mentira. A luta espiritual não é fantasia, ela é real, concreta e cotidiana, mas não precisamos ter medo, porque não lutamos sozinhos. A graça nos acompanha, ilumina, fortalece e nos permite resistir. Onde? Humanamente, já teríamos desistido. No Brasil, onde tantas pessoas convivem com pressões emocionais, dificuldades financeiras, rotinas exaustivas e exigências constantes. Não é raro que o cansaço se torne um terreno fértil para tentações. Quantas vezes a mente cansada exagera problemas, cria fantasmas, distorce a realidade? Quantas vezes a alma ferida busca consolo imediato em caminhos que só trazem mais dor? A batalha interior é exatamente isso, o confronto entre os nossos desejos mais profundos e aquilo que nos afasta do amor de Deus. Mas, em meio a essa luta, Deus não nos observa de longe. Ele luta conosco. Sua graça não é uma teoria, mas uma força viva que age dentro de nós. A tradição cristã fala muito sobre o discernimento espiritual, algo que Padre Sartori valorizava profundamente. Discernir significa perceber de onde vêm os movimentos do coração. O que vem de Deus traz paz, mesmo quando desafia. O que vem do mal traz confusão, ansiedade ou orgulho disfarçado. Esse discernimento não nasce do improviso, mas da familiaridade com Deus. Quem reza, quem busca a palavra, quem se aproxima dos sacramentos começa a reconhecer a voz do Senhor no meio do tumulto interior, como alguém que reconhece a voz de uma pessoa querida em meio a uma multidão. A alma aprendida a distinguir o que é luz e o que é sombra e, no entanto, mesmo reconhecendo, às vezes caímos. A fragilidade humana faz parte da história de todos, mas o que define um cristão não é nunca cair, mas nunca desistir de levantar. A graça de Deus nos educa como um pai que segura o filho enquanto ele aprende a caminhar. Ele não exige passos perfeitos, mas perseverança. Cada queda pode se tornar uma oportunidade de humildade, cada vitória uma ação de graças. Com o tempo, vamos percebendo que a batalha interior, longe de ser apenas um fardo, torna-se um caminho de santidade. É ali, nesse terreno de luta, que Deus nos molda, fortalece e nos aproxima dele. A oração é uma das armas mais fortes nessa batalha. Não precisa ser longa, nem complicada. Às vezes basta uma frase: Senhor, fica comigo. Essa pequena súplica tem o poder de mudar o rumo de um dia inteiro. E é impressionante como Deus responde. Ele não retira todas as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. E, aos poucos, vamos percebendo que não somos vítimas indefesas, somos filhos amados, acompanhados, sustentados pelo Espírito Santo. A luta interior não é sinal de fracasso, mas de vida. Quem não luta é porque já desistiu, mas quem luta, mesmo cansado, mostra que ainda ama a Deus e deseja permanecer no caminho certo. E Deus honra essa fidelidade silenciosa. No final, todos nós descobrimos que a vitória não vem de nossa capacidade, mas da união entre nossa pequena entrega e a imensa graça de Deus. Ele luta em nós, por nós e conosco. E quando assumimos essa verdade, o combate deixa de ser motivo de medo e se torna um espaço de encontro
Porque dentro dessa batalha interior, Deus está presente, sustentando, animando e transformando o nosso coração. A cura das feridas interiores é um dos maiores milagres que Deus realiza em nossas vidas. Mas esse processo não acontece da noite para o dia, muitas vezes. Carregamos dentro de nós traumas antigos, feridas profundas, dores não curadas que nos acompanham ao longo da vida. Muitas vezes sem que percebamos. E o que acontece? Vamos acumulando essas feridas, até que elas se tornam parte de quem acreditamos ser. Mas Deus nos chama para algo maior, algo mais profundo do que simplesmente carregar nossas dores como um fardo eterno. Ele quer nos curar, transformar o que nos fere em força e nos devolver a paz que parece ter sido roubada. Padre Mário Sartori sempre dizia que Deus não faz milagres para agradar a nossa curiosidade, mas para curar o coração. A cura é sempre um ato de amor, e é nesse amor que encontramos a verdadeira liberdade. Muitas vezes, somos tentados a esconder nossas feridas, a disfarçar nossa dor, como se fosse mais fácil ignorá-la do que enfrentar. Mas Deus não nos chama a viver na superficialidade. Ele deseja entrar nas profundezas do nosso ser, nas partes mais escondidas de nós mesmos, para nos curar. E a cura, muitas vezes, começa com a coragem de olhar para as feridas, de reconhecê-las e, acima de tudo, de permitir que Ele entre em nossos corações com sua misericórdia. Padre Mário costumava dizer que, enquanto não enfrentamos a dor, ela continua a nos controlar. É preciso um olhar de fé para perceber que, quando entregamos nossas feridas a Deus, Ele não nos condena, mas nos levanta. Ele transforma nossa fraqueza em força, nossa dor em compaixão e nossa solidão em comunhão. É claro que o processo de cura não é fácil. Ele exige paciência, entrega e confiança. Em um mundo tão acelerado, é difícil parar, ouvir a voz interior e dar espaço para a cura acontecer. Mas é nesse silêncio interior que Deus atua, quando permitimos que Ele entre, sem pressa, sem pressões. Ele começa a curar nossas emoções, nossas memórias e, muitas vezes, até os nossos relacionamentos. Não existe uma fórmula mágica para a cura, mas existe um caminho: a confiança em Deus, a oração constante e a entrega dos nossos medos e inseguranças a Ele. Muitas vezes, a cura começa quando aceitamos o amor incondicional de Deus. Às vezes, carregamos o peso de nossas feridas porque acreditamos que não somos dignos de ser amados. Sentimos que nossas falhas e erros nos definem, que nossa dor é uma punição. Mas, em Cristo, a dor não tem a última palavra. Ele tomou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas dores. E, por meio da sua cruz, Ele nos mostrou que, mesmo na dor, podemos encontrar redenção. E essa verdade precisa se enraizar em nossos corações. Deus não nos abandona, não importa o que passamos. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos curar. Às vezes, a cura vem de maneira lenta, passo a passo, com pequenas vitórias ao longo do caminho. Outras vezes, vem de forma repentina, como um raio de luz que ilumina toda a nossa vida. Seja como for, a cura de Deus é sempre profunda e verdadeira. Quando permitimos que Ele nos toque, Ele não apenas alivia a dor, mas nos transforma por dentro.
A ferida que antes era um fardo se torna uma fonte de sabedoria, de compaixão e de esperança. A ferida que antes nos separava de Deus passa a ser um lugar onde encontramos sua presença de forma mais intensa. E assim, Deus nos transforma. Ele não apaga o passado, mas faz com que ele deixe de ter poder sobre nós. Ele transforma a nossa dor num testemunho do seu amor e da sua fidelidade. Portanto, se você está carregando feridas antigas, se ainda sente o peso de dores não curadas, saiba que Deus deseja tocar o seu coração. Ele não quer que você viva com as marcas da dor como algo permanente. Ele quer curar você, restaurar sua dignidade e lhe dar a paz que só Ele pode oferecer. A cura pode começar agora. Neste momento, se você abrir seu coração e permitir que Deus entre, Ele está pronto para curar, restaurar e fazer de você uma nova pessoa. Lembre-se, a verdadeira cura não vem da nossa força, mas da sua graça infinita. O amor de Deus é algo que transcende toda compreensão humana. E quando nos deparamos com Ele, somos profundamente tocados. Às vezes, pensamos no amor como algo que depende das nossas ações, como se tivéssemos que merecer o amor de Deus. Mas a verdade é que o amor divino não é condicionado ao que fazemos ou deixamos de fazer. Ele é incondicional, é gratuito, é um amor que não se esgota. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que sustenta tudo, que não tem limites e não conhece barreiras. Deus ama, e não importa quem você é, de onde vem ou o que fez no passado, o amor de Deus é para todos. O amor humano é muitas vezes falho, restrito, condicional. Amamos na medida em que somos amados, ou na medida em que alguém merece o nosso amor. Mas o amor de Deus não se dá por merecimento. Ele ama o pecador, ama aquele que falhou, ama aquele que sente que não tem valor. Não é esse o amor que Deus nos pede para imitar. Quando Jesus fala para amarmos os inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, Ele nos ensina a amar de uma forma radical, a amar sem condições, a amar como Ele ama. Isso não significa que devemos aceitar tudo o que nos é imposto, mas significa que, mesmo nas adversidades, devemos responder com amor e misericórdia. E, quando fazemos isso, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, pois o amor de Deus se reflete através de nós. Quando pensamos no amor de Deus, não podemos deixar de pensar na cruz. A cruz é o maior sinal desse amor imensurável. Jesus não apenas falou de amor, Ele demonstrou o seu amor de forma concreta, dando a vida por nós. Ele não hesitou em pagar o preço mais alto para nos resgatar. Esse amor nos chama a uma resposta. Não se trata de amar apenas quando tudo está bem, mas de amar também quando a vida nos desafia, quando o sofrimento bate à porta, quando tudo parece estar fora de controle. O amor de Deus nos chama a ir além de nossas limitações, a ir além da nossa zona de conforto. Ele nos chama a amar de forma altruísta, a buscar o bem do outro, mesmo quando o outro não pode nos dar nada em troca. Viver o amor de Deus é viver a generosidade, a compaixão, o perdão, é deixar de lado o orgulho, a raiva, o ressentimento, e permitir que o amor transforme o nosso coração. Isso não é fácil, porque o ser humano tende a retribuir conforme recebe. Mas, quando somos tocados pelo amor de Deus, a nossa capacidade de amar vai além do que é natural.
Nós amamos, não porque somos bons, mas porque Deus é bom e esse amor se espalha. Ele toca outras vidas, Ele transforma relacionamentos, Ele cura feridas. É o amor de Deus que nos faz ver o mundo com outros olhos, que nos leva a agir com mais paciência, mais humildade, mais bondade. A sociedade em que vivemos muitas vezes valoriza o amor de forma egoísta, como algo que precisamos obter para nos sentir completos. Mas o amor de Deus nos ensina que a verdadeira plenitude vem do amar e não do ser amado. Não porque não precisemos de afeto, mas porque, ao nos abrirmos para dar amor, abrimos um espaço no nosso coração para receber o verdadeiro amor, aquele que vem de Deus. E ao amarmos, encontramos a nossa verdadeira identidade, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Portanto, o amor de Deus é o fundamento da nossa vida. Ele é o princípio e o fim de tudo. Quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos distantes, quando o mundo ao nosso redor nos esgota, é o amor de Deus que nos sustenta. Quando amamos como Ele nos amou, começamos a viver a vida como Ele a imaginou. Uma vida cheia de propósito, de graça e de beleza. E, assim, o amor de Deus não é apenas algo que recebemos, mas algo que compartilhamos, algo que transforma não só o nosso coração, mas também o coração daqueles ao nosso redor. A vida cristã não é isenta de desafios. E muitos de nós, em algum momento, nos deparamos com a dor, o sofrimento e as situações que parecem sem saída. Porém, uma das grandes lições que aprendemos na caminhada com Cristo é que o sofrimento não é um fim, mas um meio. Não é que Deus deseje que soframos, mas Ele permite que o sofrimento seja um caminho de purificação e de encontro com Ele. Padre Mário Sartori sempre falava sobre a importância de entender o sofrimento como um mistério, algo que, embora difícil de compreender, tem um valor profundo aos olhos de Deus. O sofrimento nos ensina a confiar mais plenamente em Deus, a depender dEle e a reconhecer que, por mais que possamos planejar ou tentar controlar a nossa vida, há algo maior que nos guia. Jesus, em sua vida na terra, não veio para nos mostrar um caminho sem dor, mas um caminho de redenção através da dor. Ele não se afastou do sofrimento, mas o abraçou. E ao fazer isso, transformou a dor em algo sagrado. Quando Ele carregou a cruz, não estava apenas cumprindo uma missão, mas estava nos ensinando a como enfrentar nossas próprias cruzes com fé e confiança. A cruz de Cristo nos diz que o sofrimento não é um fim, mas uma passagem, e que, mesmo nas maiores dificuldades, Deus está presente. Ele não nos abandona, Ele caminha conosco. Muitas vezes, tentamos evitar o sofrimento a todo custo, e é natural que busquemos aliviar a dor. No entanto, a dor que não é enfrentada de maneira saudável pode se tornar uma prisão para a alma. Quando aprendemos a entregar nossas feridas a Deus, Ele nos ajuda a transformá-las em fontes de vida. O sofrimento que trazemos não precisa nos definir, mas, ao contrário, pode se tornar um meio pelo qual experimentamos a misericórdia de Deus. Como disse São Paulo, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Cor 2, 10. É na fraqueza que a graça de Deus se revela de maneira mais poderosa. No Brasil, onde tantas pessoas enfrentam adversidades e provações diárias, a fé em Cristo nos oferece uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Não é que as dificuldades desapareçam,
mas aprendemos a vê-las de uma forma diferente, como uma oportunidade para crescer em fé, em paciência, em esperança. Deus não promete que viveremos uma vida sem problemas, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos. Ele nos dá a força para seguir, mesmo quando parece impossível continuar. A cada passo de fé, a cada oração, a cada ato de confiança, Deus nos molda e nos transforma. O sofrimento também nos ensina a ser mais compassivos com os outros. Quando passamos por dificuldades, ficamos mais sensíveis à dor alheia e, ao ajudar a carregar as cruzes dos outros, experimentamos a verdadeira alegria cristã que não está nas riquezas, nas conquistas ou nas posses, mas no amor e no serviço. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, em amar, em ajudar aqueles que estão sofrendo. Assim, ao nos tornarmos mais semelhantes a Cristo no sofrimento, também nos tornamos mais capazes de refletir seu amor no mundo. Portanto, não tenha medo de enfrentar o sofrimento, pois é nele que você pode encontrar Deus de uma maneira mais profunda. Ele nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele garantiu que, nos momentos de dor, estaríamos acompanhados. Ele transforma nossas dores em algo belo. Ele nos dá força para carregar nossas cruzes e, ao final, nos promete a ressurreição e no caminho da cruz. Aprendemos que a verdadeira vitória não é evitar a dor, mas abraçá-la com fé, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Muitas vezes, buscamos a verdadeira liberdade sem entender que ela só é encontrada em Cristo. O mundo nos ensina que ser livre é fazer o que queremos, sem limites, sem regras, sem responsabilidades. Mas, na verdade, a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em poder viver de acordo com a vontade de Deus. A liberdade verdadeira vem do coração que é livre de medos, de apegos, de egoísmo e que se entrega com confiança a Deus. O Padre Mário Sartori sempre falava que a liberdade em Cristo não é uma fuga das responsabilidades, mas uma entrega total àquilo que Deus deseja para nossas vidas. O mundo, com suas tentações e distrações, nos oferece uma falsa liberdade. A liberdade que o mundo promete é muitas vezes escravizante, porque nos leva a buscar prazeres passageiros, reconhecimento e poder. E no fim, nos deixamos aprisionar por esses desejos. Mas quando vivemos em Cristo, experimentamos uma liberdade diferente. Não é uma liberdade para fazer o que quisermos, mas uma liberdade para fazer o que Deus quer. Essa liberdade vem do conhecimento profundo de que a nossa vida tem um propósito, que somos amados por um Deus que quer o melhor para nós. Quando aceitamos a vontade de Deus, encontramos uma paz profunda que o mundo não pode oferecer. Viver segundo a vontade de Deus não significa ser escravo de regras ou dogmas, mas significa entender que, quando fazemos as escolhas certas, baseadas nos princípios que Cristo nos ensinou, nos tornamos verdadeiramente livres. Somos livres para amar, livres para perdoar, livres para servir aos outros, sem o peso do egoísmo ou do medo. E é nesse serviço aos outros que encontramos a verdadeira alegria. Ao contrário da liberdade do mundo, que nos faz focar em nós mesmos, a verdadeira liberdade nos leva para fora de nós, em direção ao próximo, em direção a Deus. A liberdade em Cristo também nos liberta da necessidade de controle. Vivemos em um mundo onde tudo é planejado, controlado.
e onde sentimos a pressão de ter tudo sob controle. Mas em Cristo, aprendemos a entregar nossas ansiedades, a confiar no plano divino, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. A confiança em Deus nos dá uma paz que nos liberta da ansiedade e da preocupação excessiva. Quando aceitamos a vontade de Deus, começamos a entender que, por mais que tentemos controlar a nossa vida, é Ele quem guia nossos passos e nos leva ao verdadeiro propósito. No Brasil, vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, valoriza o individualismo e a busca incessante por status e sucesso. Isso pode nos aprisionar, fazendo-nos acreditar que a felicidade está em ter mais, em ser mais. Porém, a verdadeira liberdade cristã nos chama para um caminho de desapego, de generosidade, de entrega. Quando aprendemos a viver para Deus e para os outros, encontramos a verdadeira liberdade, que não está nas posses, mas no amor. A liberdade em Cristo nos dá a capacidade de viver de forma simples, de coração leve, sem a necessidade de acumular coisas ou de buscar aprovação em Cristo. A liberdade não é apenas a ausência de limites, mas a presença de um propósito maior. A liberdade verdadeira é saber que Deus está no controle e que, quando vivemos para Ele, nossa vida tem um significado eterno. Somos livres para seguir o caminho que Ele nos traçou. E ao fazer isso, encontramos a paz e a realização que o mundo não pode oferecer. A verdadeira liberdade é viver plenamente em Deus, sabendo que, ao seguir Sua vontade, nossa vida se torna uma expressão de Seu amor e Sua graça para o mundo. A verdadeira grandeza não está no que conquistamos ou na imagem que projetamos para o mundo, mas na nossa capacidade de servir com humildade e amor. Jesus nos ensina que o maior entre nós é aquele que se faz menor, aquele que está disposto a servir, a colocar os outros em primeiro lugar. No Brasil, onde muitas vezes o sucesso e o reconhecimento estão atrelados a posições de poder e status, é difícil compreender que a verdadeira grandeza vem do serviço desinteressado, da disposição em ajudar sem esperar nada em troca. Padre Mário Sartori sempre dizia que a verdadeira força de um cristão está na sua capacidade de se entregar aos outros, de amar sem esperar aplausos. Servir não é apenas fazer favores, mas é entender que nosso valor não está em receber, mas em dar. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, nos mostrou que o líder verdadeiro é aquele que se abaixa para levantar os outros. Ele, que era Senhor e Mestre, não veio para ser servido, mas para servir. E essa atitude de serviço não é algo que fazemos apenas em momentos especiais, mas é um chamado diário, uma oportunidade de transformar cada pequeno gesto em um ato de amor. Servir aos outros é mais do que cumprir um dever, é reconhecer no outro o rosto de Cristo. Quando olhamos para os outros com olhos de compaixão, podemos ver a dignidade divina em cada pessoa. E isso nos impulsiona a agir com mais generosidade e cuidado. No entanto, servir de verdade muitas vezes implica em sacrifícios, a disposição de dar de si, de deixar de lado os próprios interesses, de amar aquele que não pode nos retribuir. É algo que exige coragem. No mundo moderno, onde somos incentivados a buscar prazer e conforto pessoal, a ideia de servir pode parecer algo desconfortável ou até desnecessário. Mas, ao longo dos séculos, a igreja nos ensinou que, no serviço ao próximo, encontramos o verdadeiro sentido da vida.
A exemplo dos santos que dedicaram suas vidas aos outros. Descobrimos que, ao servir, nos tornamos mais parecidos com Cristo, mais humanos, mais plenos. E é no serviço que encontramos a verdadeira felicidade. Não uma felicidade passageira, mas uma alegria profunda que vem de saber que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. A felicidade que vem do servir aos outros é uma felicidade que não depende das circunstâncias externas, mas da paz que sentimos no coração ao saber que estamos fazendo o bem, ao saber que nossas ações têm um impacto positivo na vida de alguém. Quando vivemos para o outro, encontramos o verdadeiro significado de nossa existência. Em nossa cultura, muitas vezes vemos o serviço como algo secundário, algo que fazemos apenas quando sobra tempo ou quando não há outra opção. Mas Deus nos chama a algo maior. Ele nos chama a ser luz no mundo. E para isso, precisamos viver de forma autêntica, ajudando os outros com um coração cheio de amor. O serviço não é apenas um ato, mas uma atitude contínua. Uma maneira de viver todos os dias. Quando servimos aos outros, também servimos a Deus, pois Ele está presente em cada um de nós. E assim, ao vivermos essa grandeza no serviço, vamos descobrindo que, no fim, o maior prêmio que podemos alcançar não é o reconhecimento dos homens, mas a paz do coração que vem de cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes, a vida nos leva a situações em que nos sentimos perdidos, sem saber qual caminho tomar. A ansiedade, o medo e a dúvida tomam conta do coração. E a paz parece distante, mas a confiança em Deus, como o Padre Mário Sartori sempre nos ensinava, é o que nos mantém firmes nesses momentos de incerteza. Quando entregamos nossas vidas a Deus, não estamos simplesmente esperando que Ele resolva todos os nossos problemas, mas estamos confiando que Ele nos guiará através das dificuldades, nos dando a sabedoria necessária para tomar as decisões certas. Confiar em Deus é um ato de fé, mas também de entrega. Não se trata de entender tudo o que está acontecendo, mas de acreditar que, mesmo na escuridão, Ele está conosco, iluminando o nosso caminho. Viver pela fé é uma jornada de constante discernimento. Muitas vezes, as escolhas que precisamos fazer não são claras. E o mundo ao nosso redor nos oferece muitas alternativas que podem nos afastar do que realmente é a vontade de Deus para nós. A Bíblia nos ensina que, ao confiarmos no Senhor, Ele fará os nossos caminhos serem retos. Isso não significa que tudo será fácil, mas que, ao nos entregarmos à Sua vontade, Ele nos conduz com segurança, mesmo através das tempestades. Em nossa vida diária, podemos procurar Sua orientação através da oração, da reflexão sobre a palavra e do acompanhamento espiritual. Quando buscamos a vontade de Deus com um coração sincero, Ele nos responde. Seja através de sinais claros ou pela paz que sentimos ao tomar uma decisão. No Brasil, onde tantas pessoas enfrentam desafios, é fácil se sentir sobrecarregado e achar que as circunstâncias são maiores do que a nossa capacidade de lidar com elas. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele de maneira mais profunda. A confiança não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que, com Deus, podemos enfrentar qualquer obstáculo, mesmo quando a situação parece sem solução. Sabemos que Ele tem um plano perfeito para nós. Às vezes, precisamos dar um passo de fé, mesmo sem ver o caminho todo à frente.
confiando que Ele vai nos conduzir. A confiança em Deus também envolve aceitar o seu tempo. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez e a eficiência, onde tudo deve acontecer agora, no nosso tempo, mas Deus tem o seu próprio ritmo. E aprender a confiar em seu tempo é fundamental para a nossa paz interior. A espera em Deus não é inatividade, mas uma oportunidade de amadurecimento, de aprender a descansar em sua providência e de permitir que Ele trabalhe em nós, como nos ensina o Salmo 23. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque Ele está conosco. A presença de Deus em nossa vida nos dá a segurança de que, não importa o que enfrentemos, não estamos sozinhos. Portanto, confiar em Deus é um convite a viver sem medo, sem ansiedade, mas com a certeza de que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Isso não significa que não teremos dificuldades, mas que podemos enfrentar qualquer dificuldade com coragem, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando-nos, nos sustentando e nos amando a cada passo do caminho. E quando nos entregamos completamente à sua vontade, encontramos a verdadeira paz, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas vem de um coração que confia plenamente na fidelidade de Deus. A oração é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus nos deu. É através da oração que nos conectamos com Ele, que abrimos nosso coração e expressamos nossas alegrias, tristezas, esperanças e medos. No entanto, muitas vezes podemos sentir que nossas orações não são ouvidas, ou que Deus está distante. Nessas horas, a fé na oração se torna ainda mais importante. Padre Mário Sartori sempre dizia que a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre estar com Deus, sobre estar em sua presença. A oração verdadeira nasce do coração que reconhece sua dependência de Deus. E essa dependência é o começo da verdadeira intimidade com Ele. Muitas vezes, quando oramos, esperamos respostas imediatas ou soluções para os nossos problemas. Mas a oração também é um processo de purificação. Ela nos ensina a confiar no tempo de Deus e a entender que, muitas vezes, o silêncio de Deus não é uma negação, mas uma oportunidade para crescermos em nosso mundo acelerado. Estamos acostumados a querer tudo rapidamente, mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que, em muitos casos, precisamos amadurecer, aprender e entender melhor suas respostas. Às vezes, Ele nos responde através do silêncio, para que possamos crescer na confiança e na paciência, para que possamos aprender a ouvir sua voz no meio das distrações da vida. A oração também é um lugar onde podemos nos entregar a Deus, sem reservas, sem medo de sermos rejeitados. Deus nos acolhe como somos, com todas as nossas falhas, dificuldades e questionamentos. Em sua presença, não precisamos esconder nada. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ainda assim, Ele nos ama com um amor que não tem fim. A oração é esse espaço sagrado, onde podemos ser vulneráveis, onde podemos nos abrir para Ele, sem medo de sermos julgados. E, ao fazermos isso, experimentamos a paz que vem da sua aceitação e do seu perdão. No Brasil, em nossa vida cotidiana, muitas vezes somos levados pela correria do dia a dia, pela pressão de dar conta de tantas coisas. A oração, por mais simples que seja, se torna um refúgio, um momento para parar, respirar e lembrar que Deus está conosco, que Ele cuida de nós e nos guia. Não é preciso orar por horas para que a oração seja eficaz. Às vezes,
uma simples palavra de confiança. Um Senhor, eu preciso de Ti. Pode ser uma oração poderosa. E quando oramos com sinceridade, com fé, Deus se faz presente. E sua paz nos envolve, mesmo nos momentos mais difíceis. A oração também nos permite discernir a vontade de Deus. Muitas vezes não sabemos qual caminho tomar, quais decisões fazer, e é na oração que pedimos por sua sabedoria. Quando nos dedicamos à oração, permitimos que Deus nos transforme e nos guie. E é nesse relacionamento constante com Ele que encontramos direção para nossas vidas. Às vezes, a resposta de Deus não é imediata, mas ela vem de forma tranquila, em momentos de silêncio, de paz interior, ou até através das palavras de uma pessoa sábia que Deus coloca em nosso caminho. A oração nos ajuda a manter nosso coração atento e disposto a ouvir sua voz, que muitas vezes fala de forma suave e discreta. Em meio aos desafios da vida, a oração é o elo que nos mantém firmes. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo, nos sustentando e nos fortalecendo, e, assim, a oração se torna não apenas um momento de pedir, mas uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de viver mais intimamente com Ele e de permitir que sua vontade se cumpra em nossas vidas. A oração é, acima de tudo, um convite à confiança, à entrega e ao relacionamento com aquele que nos ama de forma infinita